Meus pais me expulsaram de casa grávida e 6 anos depois exigiram ser avós, mas na prisão ninguém ouvirá suas exigências. Cresci numa casa onde tudo girava em torno de seguir regras. Meus pais controlavam tudo. Meu pai era mais rígido que minha mãe, mas ambos se certificavam de que eu sempre fizesse o que eles queriam. Sempre fui a calada da sala, quase não falava e preferia ficar sozinha. A única regra que quebrei foi ler livros que meus pais consideravam inapropriados, romances normais que todo mundo podia ler. Literalmente essa foi a única vez que me rebelei, até eu completar 19 anos. Conheci Nathan quando eu tinha 18, no meu primeiro semestre da universidade. Ele estava no 2º ano estudando administração. Começamos a namorar depois de nos conhecermos em um evento no campus. Meus pais não gostavam da ideia de eu estar namorando alguém, mas aceitaram a contragosto, desde que eu mantivesse minhas notas e seguisse as demais regras. Nathan e eu nos tornamos sérios rapidamente. Ele foi a primeira pessoa que realmente me ouviu. Com 6 meses de relacionamento, minha menstruação atrasou. Embora usássemos proteção na maioria das vezes, tivemos alguns descuidos. Quando o teste de gravidez deu positivo, fiquei apavorada. Ter um bebê aos 19 anos não fazia parte dos meus planos, especialmente morando ainda com meus pais e dependendo completamente deles para pagar a universidade e tudo mais. Contei primeiro ao Nathan. Nos encontramos em uma cafeteria perto do campus e entreguei o teste enrolado em um lenço. Depois de olhar por 1 minuto, ele me perguntou o que eu queria fazer. Honestamente, eu não sabia. Pensei em interromper a gravidez porque sabia como meus pais reagiriam, mas não conseguia dizer isso em voz alta. Nathan me disse que me apoiaria em qualquer decisão que eu tomasse. E então fez algo que eu não esperava, segurou minha mão e me pediu em casamento. Não foi uma proposta romântica, mas eu soube que ele falava sério. Contar aos meus pais foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Esperei até o jantar de domingo, quando também estava meu irmão mais velho, Eric. Pensei que com mais gente presente, meus pais não reagiriam tão mal. Mas essa tática não funcionou. Quando disse que estava grávida, todos à mesa me olharam com fúria. Rapidamente contei que Nathan havia me pedido em casamento e que planejávamos ficar com o bebê. Meu pai se levantou e me deu um ultimato. Ou eu resolvia meu erro, ou não seria mais bem-vinda na casa deles. Minha mãe concordou com ele. Disse a eles que não podia interromper a gravidez. Não era algo que eu conseguiria fazer. Meu pai me deu até a manhã seguinte para reconsiderar, ou eu teria que fazer as malas e ir embora naquela mesma noite. Liguei para Nathan chorando. A resposta dele foi que ele e os pais viriam me buscar no dia seguinte. Empacotei tudo que pude em 2 malas e uma mochila. Quando desci no dia seguinte, meus pais e Eric estavam à mesa do café da manhã. Ninguém falou comigo ou me olhou. Disse que ia ter o bebê e que Nathan viria me buscar. Meu pai simplesmente apontou para a porta. Nathan e os pais dele chegaram 1 hora depois. Enquanto eu colocava minhas coisas no carro, olhei para casa na esperança de que alguém saísse para se despedir ou ao menos me reconhecesse. Ninguém o fez. A porta permaneceu fechada. Os primeiros meses foram incrivelmente difíceis. Tive que abandonar a universidade porque lidar com as aulas, os enjoos e o trauma emocional de ser rejeitada pela minha família era demais. Os pais de Nathan nos deixaram ficar com eles até nos organizarmos. Eles transformaram o escritório em um quarto para nós e nos ajudaram a nos preparar para o bebê. Nathan continuou os estudos enquanto trabalhava meio período, e eu consegui um emprego com horários flexíveis para lidar com a gravidez. A mãe de Nathan, Diane, me levou para comprar roupas de maternidade e me acompanhava às consultas médicas quando Nathan não podia. O pai dele, Robert, construiu um berço para o bebê e restaurou uma cadeira de balanço antiga que encontrou numa venda de garagem. Eu era muito grata pelo apoio deles, mas toda vez que Diane me ajudava com alguma coisa, eu pensava em como deveria ser minha própria mãe a estar ali. As irmãs da minha mãe, minhas tias Jenny e Kate, entraram em contato depois de saberem o que aconteceu. Elas não concordaram com a decisão dos meus pais, mas não conseguiram convencê-los a mudar de ideia. Me enviaram roupas para o bebê e me ofereceram apoio emocional com ligações e algumas visitas ocasionais. Alguns dos meus primos também mantiveram contato, mandando mensagens nas redes sociais e perguntando como eu estava com frequência. Apesar de todo esse apoio, a ausência dos meus pais era uma ferida constante. Mandei a eles um cartão de Natal com uma foto minha e da minha barriga crescendo sem resposta. Enviei um convite para nossa pequena cerimônia de casamento, quando eu estava com 6 meses de gravidez. O convite voltou com o selo de devolvido ao remetente. Também mandei anúncios do nascimento quando Lily nasceu, nada. Nathan e eu nos casamos no cartório com os pais dele como testemunhas quando eu tinha 6 meses de gravidez. Não foi o casamento dos meus sonhos de infância, mas foi perfeito à sua maneira. Nessa altura, Nathan havia conseguido um emprego melhor na empresa de construção do tio, com bons benefícios e salário estável. Lily nasceu quando eu ainda tinha 19 anos. Quando colocaram Lily sobre meu peito pela primeira vez, chorei por muitos motivos: alegria por conhecer minha filha, alívio pelo parto ter terminado e uma tristeza profunda porque meus pais decidiram perder aquele momento.
Depois que Lili nasceu, Nathan e eu nos mudamos para um pequeno apartamento de 2 quartos. Não era nada luxuoso, mas era nosso primeiro lar de verdade como família. Nathan continuou trabalhando e estudando meio período, com a ajuda de Diane para cuidar de Lili. Eu também consegui voltar à universidade em regime parcial. Durante os primeiros 3 anos da vida de Lili, parei de tentar com meus pais. Se eles não queriam fazer parte da nossa vida, eu não os obrigaria. Nathan se formou em administração quando Lili tinha 4 anos. Ele foi promovido no trabalho e conseguimos comprar uma casinha num bairro com boas escolas. Eu concluí meu curso de pedagogia no ano seguinte e consegui emprego como professora de 3ª série numa escola perto de casa. A vida ficou muito melhor. Lili cresceu sendo uma menina brilhante e curiosa, que amava livros tanto quanto eu. Adorava os pais de Nathan, que a enchiam de amor e atenção. Passávamos os feriados com a família de Nathan, e minhas tias e primos nos visitavam quando podiam. Éramos felizes até a semana passada. Agora estou grávida de 4 meses do nosso segundo filho. Ainda não tínhamos contado para muita gente, mas mencionei para minha prima durante uma ligação. Aparentemente minha prima contou à mãe, que contou à minha mãe, porque no sábado passado, enquanto Nathan cortava a grama e Lili brincava no quintal, meus pais apareceram na porta da nossa casa. Quase não os reconheci de início. Meu pai estava mais magro e com muito mais cabelos grisalhos. Minha mãe também parecia mais velha, com linhas ao redor dos olhos que antes não existiam. Ela carregava uma sacola de presentes. Não conseguia falar. Depois de 6 anos de silêncio completo, estavam de repente na minha porta. Nathan deve tê-los visto do quintal, porque entrou rapidamente, ainda com a roupa suja de grama, e se colocou ao meu lado. Minha mãe começou a chorar, e meu pai perguntou se podiam entrar. Eu tremia tanto que Nathan teve que me guiar até o sofá. Eles se sentaram à nossa frente e meu pai foi quem falou mais. Disse que tinham cometido um erro terrível, que estavam com medo quando souberam da minha gravidez, preocupados de que eu arruinasse minha vida. Achavam que Nathan me deixaria e que eu acabaria como mãe solteira, sem educação e sem meios de sustento. Minha mãe assentiu, dizendo que acreditavam que, sendo rígidos, me forçariam a tomar a decisão certa. Disseram que perceberam o erro anos atrás, mas o orgulho os impediu de se aproximar. Saber da segunda gravidez os fez ver que não podiam mais continuar afastados. Minha mãe me entregou a sacola de presente. Dentro havia um cobertor de tricô feito à mão e um ursinho de pelúcia. Ela disse que vinha tricotando mantas há anos, imaginando dá-las aos netos que nunca conheceu. Me perguntou se podiam conhecer Lili e voltar a fazer parte de nossas vidas. Não consegui responder. 6 anos de dor e abandono não desaparecem com um pedido de desculpas. Agora queriam voltar como se nada tivesse acontecido. Nathan disse que precisávamos de tempo para pensar. A contragosto, deixaram o número de telefone e o novo endereço. Tinham se mudado para uma casa menor do outro lado da cidade e disseram que esperariam meu contato. Minha mãe me perguntou se podia me abraçar. Eu permiti, mas não senti nada quando ela me envolveu nos braços. Era uma estranha. Depois que foram embora, Nathan me abraçou enquanto eu chorava. Lili, confusa com tudo, perguntou quem eram aquelas pessoas. Dissemos que eram velhos amigos, porque não estávamos prontos para explicar a verdade. Passei a última semana numa espécie de névoa. Nathan diz que apoiará qualquer decisão que eu tomar, mas admite que está com raiva deles por como me trataram. Os pais deles estão preocupados que deixá-los voltar só traga mais dor. Minhas tias acham que eu deveria perdoá-los e dar outra chance. Não sei o que fazer. Estou errada por duvidar? Deveria perdoá-los e deixá-los voltar às nossas vidas? Ou devo proteger minha família de quem já me abandonou uma vez? Atualização. Depois de muita reflexão e muitas conversas com Nathan, decidi me encontrar com meus pais novamente, mas com limites claros. Liguei para eles e combinamos de nos ver em uma cafeteria perto da nossa casa. Pedi especificamente que não trouxessem presentes e deixei claro que seria apenas uma conversa entre adultos. Nathan se ofereceu para me acompanhar, mas senti que precisava fazer isso sozinha. Meus pais chegaram ao café antes de mim. Haviam escolhido uma mesa em um canto tranquilo, afastada das outras pessoas. Minha mãe se levantou para me abraçar quando me aproximei, mas fiz um gesto para que se sentasse. Não queria que o afeto físico nublasse meu julgamento. Os primeiros 15 minutos foram desconfortáveis. Eles perguntaram sobre Lili, sobre minha gravidez, sobre meu trabalho. Respondi brevemente, mas não ofereci muita informação. Depois, disse o que havia decidido. Se quisessem fazer parte das nossas vidas, primeiro teríamos que construir um relacionamento entre nós como adultos. Nada de conhecer Lili por agora. Nada de convites para o chá de bebê. Nada de assumir um papel de avós até que eu soubesse que podia confiar neles novamente. Foi nesse momento que vi novamente o rosto do meu pai que eu conhecia, aquele olhar de desaprovação com o qual cresci. Ele disse que já haviam se desculpado e que isso deveria ser suficiente, que eram os avós de Lili e tinham o direito de vê-la. Minha mãe estendeu a mão para segurar a minha, dizendo que já haviam perdido demais da vida de Lili.
Retirei minha mão e lembrei a eles que foram eles que escolheram perder esses anos, que seus direitos, como avós, foram perdidos no dia em que me expulsaram. Propus começarmos com jantares mensais, apenas entre adultos, e ver como as coisas evoluíam a partir daí. Meu pai se levantou tão bruscamente que a cadeira arrastou ruidosamente no chão. Várias pessoas olharam para nós. Ele disse que não ia implorar para ver sua própria neta. Minha mãe tentou acalmá-lo, mas ele já estava muito alterado. Como me mantive calma e firme, eles foram embora. Minha mãe olhou para trás uma vez com lágrimas nos olhos, mas seguiu meu pai para fora do café. A reação deles me disse tudo o que eu precisava saber. Eles não mudaram. Continuavam esperando obediência imediata aos seus desejos e qualquer coisa diferente era inaceitável para eles. Quando cheguei em casa, Natan me esperava ansiosamente. Lili estava na casa dos pais dele naquela tarde, então tínhamos privacidade para conversar. Achei que aquilo seria o fim da história. Mas 3 dias depois, meu irmão Eric apareceu na nossa porta. Eric e eu não nos falávamos desde o dia em que saí da casa dos nossos pais. Ele sempre foi o favorito. Obedecia sem questionar e adotava as opiniões deles como se fossem suas, por isso, também adotou a ideia de me expulsar. Natan estava no trabalho e Lili na escola. Eric entrou em nossa casa antes que eu pudesse impedi-lo. Sentou-se no sofá sem ser convidado e olhou nosso lar com evidente desdém, mesmo que tivéssemos trabalhado muito para deixá-lo bonito dentro das nossas possibilidades. Eric disse que tinha vindo me fazer voltar à razão, que nossos pais estavam devastados depois do encontro no café e que era hora de acabar com esse negócio de impor limites a eles. Disse que eles tinham cometido apenas um erro, anos atrás. Me lembrou de tudo que fizeram por mim quando eu era criança, a casa, as roupas, a educação, convenientemente esquecendo que tiraram tudo isso de mim depois. Quando apontei que me abandonaram quando eu era apenas uma jovem adulta grávida, ele teve a audácia de dizer que fui eu quem os abandonou primeiro, ao engravidar e escolher aquele cara em vez da família. Disse a ele que aquele cara tinha nome, era meu marido e o pai da minha filha. Eric respondeu que Natan havia me pegado e que nossos pais só queriam me salvar de arruinar minha vida. Foi nesse momento que percebi que Eric não apenas compartilhava as opiniões dos nossos pais, mas provavelmente as havia moldado. Ele nunca gostou de Natan, mesmo antes da gravidez. Nas poucas vezes que se encontraram, Eric foi cortês, mas frio. Agora eu me perguntava o quanto ele influenciou na reação dos meus pais. Pedi que ele fosse embora. Ele recusou, dizendo que não sairia até eu concordar em levar Lili para ver nossos pais naquele fim de semana. Quando me neguei novamente, ele segurou meu pulso e disse que eu estava sendo infantil. O aperto foi tão forte que doeu. Me soltei e disse que se ele não saísse imediatamente eu chamaria a polícia. Depois de um momento tenso, ele foi embora, batendo a porta com tanta força que uma foto caiu da parede. Liguei para Natan imediatamente. Ele queria sair do trabalho e vir para casa, mas eu assegurei de que estava bem. Também liguei para a mãe dele, que veio ficar comigo até Natan voltar, e trouxe o jantar com ela. Naquela noite, depois de colocar Lili na cama, Natan e eu tivemos uma longa conversa. Decidimos agir de forma proativa em vez de apenas reagir. Mandei uma mensagem para meus pais deixando claro que após o comportamento de Eric, não havia possibilidade de reconciliação. Minha mãe respondeu quase imediatamente defendendo Eric. Disse que ele não tinha má intenção e insistiu novamente em um encontro com Lili presente, porque isso resolveria tudo para todos. Respondi que eu iria registrar uma queixa contra Eric, e essa seria a minha solução para todos. Sabia que a polícia provavelmente não faria muita coisa, mas ter um boletim de ocorrência ao menos deixaria registro do comportamento dele. No dia seguinte, flores chegaram ao meu trabalho com um cartão dos meus pais pedindo desculpas pelo comportamento de Eric. O cartão também incluía uma nota dizendo que haviam comprado ingressos para a peça escolar de Lili no mês seguinte, informação que com certeza conseguiram através da minha prima ou uma das minhas tias. Devolvi as flores à floricultura com uma nota recusando a entrega. Depois de sair do trabalho, fui direto registrar a queixa contra Eric. Naquela noite, liguei para minha tia Kate para expressar minha decepção por ter compartilhado informações sobre as atividades de Lili com meus pais. Ela admitiu que vinha mantendo contato com eles regularmente ao longo dos anos e que achou que estava ajudando ao contar sobre a peça. Disse a ela que precisava que respeitasse minhas decisões quanto à participação dos meus pais em nossas vidas. Ela concordou, embora eu não esteja totalmente convencida de que foi sincera. Talvez eu precise cortar mais pessoas, pelo menos até que tudo isso se acalme. Atualização 2. Eu esperava que minha última atualização fosse o fim dessa situação, mas ao que parece, meus pais e meu irmão confundem um não com um sim. O último mês foi uma sequência de tentativas cada vez mais agressivas de forçar uma entrada em nossas vidas. Uma semana após a visita indesejada de Eric, começaram a chegar pacotes para Lili, bonecas, livros, materiais de arte, todos endereçados a ela, com cartões assinados por vovó e vovô. Doei tudo para a caridade. Depois vieram os e-mails com fotos antigas da família anexadas, mensagens de texto do tipo lembra quando,
e áudios cheios de culpa e manipulação emocional. Tive que bloquear todos os números que estavam usando. A gota d'água aconteceu há 2 semanas. Eu estava buscando Lili na escola quando vi minha mãe no estacionamento, observando de dentro do carro. Reportei imediatamente à secretaria da escola, e me garantiram que só entregariam Lili a mim ou ao Nathan. Não tive contato com ela, simplesmente coloquei Lili no carro e fomos embora. Naquela noite, liguei para meus pais e disse sem rodeios que o comportamento deles estava beirando o assédio. Meu pai minimizou minhas preocupações, dizendo que só queriam ver a neta. Acabei indo à polícia para relatar a situação. Desta vez, pelo menos, mandaram alguém da escola para verificar o que havia acontecido, e uma testemunha confirmou ter visto minha mãe no estacionamento. No fim de semana passado foi a peça escolar da Lili. Lembram que mencionei que de alguma forma conseguiram ingressos? Nathan e eu chegamos mais cedo para conversar com a professora de Lili e com o diretor. Explicamos a situação e pedimos que não fosse permitida a entrada deles. A escola foi muito compreensiva e designou um funcionário para monitorar a entrada. Meus pais apareceram como esperávamos. Quando lhes foi negada a entrada de forma educada, fizeram um escândalo. Meu pai exigiu que o deixassem entrar, alegando que tinha ingressos. O diretor precisou ameaçar chamar a segurança antes que eles finalmente fossem embora. Por sorte, Lili estava nos bastidores e não soube da confusão, mas outros pais presenciaram a cena. Eu me senti humilhada. No dia seguinte, Eric apareceu no local de trabalho do Nathan. Seus colegas que conheciam a situação, o alertaram antes que Eric o encontrasse. Nathan o recebeu no saguão, onde Eric lhe entregou um envelope. Dentro havia um cheque de valor considerável, supostamente um presente para a educação de Lili, e uma nota dizendo que meus pais deixariam de insistir em ver Lili se aceitássemos participar de sessões de terapia familiar com eles. Nathan rasgou o cheque e a nota na frente de Eric e mandou que ele fosse embora. Naquela noite recebemos uma mensagem em grupo da minha mãe, enviada a toda a família estendida, tias, tios, primos e até aos pais do Nathan. A mensagem continha uma versão longa e dramática, distorcida dos fatos, nos pintando como cruéis por manter Lili afastada de seus amorosos avós. Afirmava que estávamos negando a Lili sua herança e vínculos familiares por causa de um mal-entendido ocorrido anos atrás. A mensagem terminava com um apelo para que os membros da família nos ajudassem a ver a razão. A maioria não respondeu. Minha tia Jenny me ligou em particular para se desculpar pelo comportamento da minha mãe. Disse que tentou dissuadir meus pais de suas táticas cada vez mais desesperadas, mas que eles não a escutavam. Os pais de Nathan bloquearam imediatamente os números dos meus pais e reafirmaram seu apoio incondicional a nós. 2 dias depois, enquanto eu fazia compras, encontrei a melhor amiga da minha mãe da igreja. Ela se aproximou com simpatia, dizendo que soube dos meus problemas de saúde mental. Fiquei confusa até que ela explicou que minha mãe havia contado para todo o grupo da igreja que eu sofria de depressão pós-parto e ansiedade relacionada à gravidez. O que, segundo ela, estava me deixando paranoica e afastando minha família. Naquela mesma noite, Nathan e eu consultamos um advogado. Ele nos disse que, embora o comportamento dos meus pais fosse preocupante, ainda não alcançava o nível necessário para justificar uma ordem de restrição. No entanto, ele nos ajudou a redigir uma carta de cessar e desistir, documentando formalmente nossa solicitação de não contato. Enviamos a carta por correio registrado para garantir que fosse recebida. A carta declarava claramente que qualquer contato posterior conosco, com Lili, com o local de trabalho de Nathan ou com a escola de Lili resultaria em ação legal. Também especificamos que não deveriam falar de nós com familiares ou conhecidos. Tivemos 3 dias abençoados de silêncio. Ontem, porém, recebemos uma resposta de um advogado que eles contrataram. A carta dizia que, embora respeitassem nossos desejos por agora, estavam explorando seus direitos legais como avós e acreditavam ter fundamento para solicitar visitas obrigatórias por via judicial, com base em uma suposta relação estabelecida com Lili antes do distanciamento. Isso era uma mentira total. Eles nunca conheceram Lili, nem uma única vez em seus 6 anos de vida. Nathan ligou imediatamente para nosso advogado, que nos garantiu que no nosso estado, casos sobre direitos de avós são extremamente difíceis de vencer. Ele recomendou que reuníssemos evidências da ausência deles na vida da Lili, cartas devolvidas com os anúncios de nascimento, falta de resposta a fotos e atualizações ao longo dos anos, e qualquer outra documentação que mostrasse que eles optaram por não se envolver até agora. Passamos a tarde revisando e-mails, álbuns de fotos e postagens nas redes sociais, criando uma linha do tempo da vida da Lili e da completa ausência deles nela. O advogado está confiante de que não temos nada a temer legalmente, mas o desgaste emocional é brutal. Estou com 5 meses de gravidez agora, e meu médico expressou preocupação com minha pressão arterial. Nathan também está preocupado e sugeriu que considerássemos nos mudar para outro bairro, ou até para outra cidade, para evitar esses encontros acidentais. Por enquanto, estamos documentando tudo e nos concentrando em manter a rotina diária o mais normal possível, pelo bem da Lili. Ela sabe que algo está errado, mas não entende o que.
Nos perguntou por que fomos embora tão rápido da sua peça de teatro e por que papai parece bravo quando fala ao telefone. Explicamos algumas coisas, mas sempre de forma apropriada para a idade dela. Os pais de Nathan têm sido incríveis durante tudo isso, levando Lili para dormir na casa deles quando temos reuniões com o advogado e proporcionando a ela uma sensação de normalidade. Essa situação me fez sentir ainda mais grata pelo apoio constante deles ao longo de todos esses anos. Atualização 3. Esta será minha última atualização sobre essa situação. Muita coisa aconteceu nos últimos 3 meses, e estou escrevendo isso da nossa nova casa em outra cidade, a 200 quilômetros de onde morávamos antes. Depois da minha última atualização, tudo se intensificou ainda mais. Apesar da carta de cessar e desistir e da resposta do nosso advogado às ameaças legais deles, meus pais continuaram sua campanha para forçar a entrada em nossas vidas. Pareciam encarar nossa resposta legal como um desafio, não como um aviso. Quando a professora da Lili me ligou no trabalho, alarmada porque alguém que dizia ser sua avó havia tentado buscá-la na escola, as coisas se tornaram realmente sérias. Minha mãe mostrou ao pessoal da secretaria fotos antigas minhas quando criança, alegando que isso provava seu parentesco. Felizmente, a escola seguiu o protocolo e me ligou imediatamente. Quando foi confrontada, minha mãe causou mais um escândalo, e a escola teve que chamar a segurança. Naquela mesma noite, Eric apareceu novamente na nossa casa. Desta vez, Nathan estava em casa. Ele saiu para falar com Eric e se colocou entre nós dois. Eric gritava sobre a carta legal, e quando Nathan pediu que ele fosse embora, Eric tentou acertá-lo com um soco. Nathan se defendeu e a situação rapidamente se tornou uma briga física. Lili saiu do quarto, percebendo que algo estava acontecendo. Pedi que ela ficasse no quarto enquanto eu chamava o 901. Quando a polícia chegou, Nathan já havia conseguido empurrar Eric para fora, mas ambos tinham ferimentos leves. Fizemos um boletim de ocorrência e finalmente conseguimos uma ordem de restrição de emergência contra Eric. O policial que atendeu sugeriu que solicitássemos também ordens contra meus pais. Eu disse que isso era exatamente o que vínhamos tentando fazer há tempos. Embora nosso advogado já tivesse apresentado o pedido, ele ainda não havia sido aceito. No fim, o advogado tinha razão, mas ao menos conseguimos uma ordem temporária contra Eric por agressão, e nos concederam uma ordem contra meus pais por associação. Durante esse período, a empresa do Nathan lhe ofereceu uma transferência para o escritório de uma cidade a 2 horas de distância. Não havíamos considerado nos mudar tão longe, mas com tudo o que havia acontecido, de repente pareceu nossa melhor opção. As ordens de restrição ajudariam a curto prazo, mas continuar morando na mesma cidade traria consequências inevitáveis. Tomamos a decisão de nos mudar de forma rápida e discreta. Nathan aceitou a transferência e encontramos uma casa para alugar na nova cidade, enquanto colocamos nossa antiga casa para aluguel. Não contamos a ninguém, além dos pais de Nathan. Em 3 semanas, empacotamos apenas o essencial e partimos. Os pais de Nathan nos ajudaram com toda a logística e mantiveram o segredo. Minha tia Jenny, em quem confio completamente, concordou em cuidar do aluguel da nossa casa através da imobiliária do marido. Só deixamos nosso novo endereço com ela, o serviço de correios e os fornecedores essenciais. Matriculamos Lili em uma nova escola e encontrei um novo obstetra para acompanhar o restante da gravidez. A mudança foi difícil para Lili no início, mas ela já fez novos amigos no bairro e está gostando muito da nova escola. 2 semanas após a mudança, aconteceu a audiência para tornar as ordens de restrição permanentes. Viajamos de volta, deixando Lili com os pais de Nathan. As ordens proíbem qualquer contato por qualquer meio ou aproximação inferior a 150 metros de qualquer um de nós, por 1 ano. Depois disso, poderemos solicitar a renovação se necessário. Desde a mudança e a emissão das ordens, não tivemos mais nenhum contato com meus pais nem com Eric. Nossa nova casa é menor do que a anterior, mas estamos seguros, e isso é o que importa. O trajeto de Nathan até o trabalho é mais curto, e eu consegui um cargo de meio período como professora em uma escola próxima, que começarei após a licença maternidade. Nosso bebê é um menino. Ele nascerá em 6 semanas e apesar de todo o caos da mudança, essa gravidez tem sido muito mais tranquila. Os pais de Nathan nos visitam regularmente, fazendo a viagem a cada 2 semanas. Eles nos ajudaram a montar o quarto do bebê e também ajudam com Lili. Minha tia Jenny e 2 primos também já vieram nos visitar, trazendo presentes para casa e boas energias para o nosso novo lar. Eu gostaria que não tivesse chegado a esse ponto, mas foi incrivelmente difícil conseguir que aceitassem uma ordem de restrição contra a minha própria família e mesmo assim, não tínhamos certeza de que isso traria consequências para meus pais. Por isso, a melhor decisão foi nos mudar. Isso nos dá uma série de barreiras de proteção, desde que eles não descubram onde moramos. Nem sequer sabem que agora vivemos a algumas horas de distância, e esperamos que continue assim. Atualização 4. Meus pais fizeram algo louco, muito louco, e foram presos. Mas meu irmão tentou consertar tudo, e acabou indo junto com eles.
Sim, esse resumo descreve bem o que vivemos nesses últimos meses com meu pai. Mas deixe-me começar do início, com a faísca que explodiu essa bomba. Minha tia Jenny era a única em quem confiávamos. Ela não tinha contado nada aos meus pais e era a única autorizada a nos visitar, pois sabia onde era nossa nova casa. Ela planejava vir em um sábado à tarde e tinha nos enviado sua localização para sabermos que estava próxima. Quando vimos no meu celular que ela estava a poucas ruas, saímos para esperá-la com Lili, já que o dia estava lindo. O que não sabíamos era que ela havia sido seguida pelos meus pais. E não só isso, parece que meus pais ou Eric a vinham seguindo havia semanas, porque os carros deles aparecem em câmeras de segurança em dias anteriores. A partir daí, tudo virou um desastre. Estávamos acenando para minha tia quando meus pais estacionaram mais adiante e desceram do carro. Foi aí que o pânico começou. Eu entrei em casa com Lili enquanto meus pais gritavam seu nome e comecei a ligar para o 901. Enquanto isso, minha tia e Nathan os enfrentaram e disseram para irem embora. Meu pai estava furioso e exigia que Nathan e Jenny saíssem da frente, mas sua irmã lhe disse para ir embora antes que a polícia chegasse. Meu pai empurrou minha tia, e ela bateu com a cabeça em um dos degraus que levam à porta de entrada. Nathan teve que acertar meu pai para contê-lo. Depois, enquanto Nathan verificava se minha tia Jenny estava bem, minha mãe consolava meu pai, que estava deitado no jardim da frente. A polícia finalmente chegou, e foi necessário chamar 2 ambulâncias, uma para minha tia e outra para meu pai. Mas Nathan fez questão de que a primeira a ser atendida fosse Jenny, pois ela era mais grave e precisava urgentemente de cuidados médicos. Nathan teve que ir prestar depoimento na delegacia junto com minha mãe para esclarecer o ocorrido, mas foi liberado poucas horas depois, quando ficou claro que meus pais haviam violado uma ordem de restrição e agredido Jenny. Fui com minha tia ao hospital para acompanhá-la, até que os pais de Nathan chegaram e levaram Lili de volta para casa, pois eu não podia deixá-la sozinha, e o hospital não era lugar para ela. Felizmente, Jenny recebeu alta no dia seguinte. Ficou apenas em observação por precaução. Meu pai também foi atendido, mas assim que recebeu alta, a polícia o prendeu por agressão e por violar a ordem de restrição. Depois vieram os julgamentos. Meu pai foi considerado culpado e sentenciado a 3 anos de prisão por agressão, além de perder o emprego. Minha mãe recebeu 1 ano de liberdade condicional por cumplicidade e também por quebrar a ordem. Ao revistarem o carro dos meus pais, encontraram um taco de golfe no porta-malas. Até hoje, não está claro se foi coincidência ou se planejavam usá-lo, mas ninguém anda com um único taco de golfe por acaso. Poucas semanas após a prisão dos meus pais, meu irmão também decidiu nos visitar, já que todos sabiam onde morávamos. A polícia já havia nos informado que poderíamos nos defender se alguém voltasse a aparecer. Assim, quando ele veio para nos intimidar e forçar a retirada das acusações, Nathan o atingiu com força. Também chamamos a polícia. Desta vez, bastou explicar a situação no local para que o levassem. Vale destacar que o argumento dele para pedirmos a retirada das queixas começou com ele atirando pedras nas nossas janelas. Como resultado, ele também recebeu 1 ano de prisão junto com meu pai. Quanto a Jenny, está bem. Não foi nada divertido levar uma pancada na cabeça, mas felizmente não houve consequências graves. Agora Eric está sendo processado, depois que iniciamos uma ação legal. Minha tia se sentia culpada pelo que ocorreu e queria nos compensar de alguma forma, mas dissemos que não foi culpa dela. Porém, dissemos que ela deveria processar nosso pai por tudo que fosse possível. Nós processamos Eric porque sabíamos que antes de perder o emprego, ele tinha uma boa renda e pode pagar pelas janelas quebradas, além do estresse e do risco ao qual nos expôs com sua conduta. Por ora, esses processos levarão algum tempo, mas pretendo fazer uma atualização quando houver avanços. Atualização 5. Tenho agora a conclusão dos processos, e suponho, também da minha história. Meu pai e meu irmão ainda estão na prisão, e duvidamos que tenham coragem de cometer outra loucura quando saírem. O processo contra Eric teve uma decisão favorável para nós. O juiz ordenou o bloqueio de seus fundos para cobrir os custos das janelas quebradas e para uma compensação por danos. No total, foram mais de $22 mil. Por outro lado, o processo da minha tia Jenny foi o mais pesado. Embora, na esfera civil, não tenha sido considerado tentativa de homicídio, o processo penal reconheceu o risco potencial do que meu pai fez. A premeditação ao levar o taco de golfe e a violência desproporcional desde o início justificaram uma compensação muito maior. Eles tiveram que vender a casa para pagar os $150 mil que o juiz concedeu a Jenny. Depois disso, minha mãe deixou a cidade, mudando-se ainda mais longe de onde morávamos antes, para ficar perto de Eric e do meu pai. Eles não estão na mesma prisão, mas ela vive próxima da unidade do meu pai e relativamente perto da do meu irmão, embora no caso de Eric, ele tem apenas algumas semanas restantes para cumprir a pena. Tudo isso foi demais, mas fico feliz em saber que está chegando ao fim. Não sei o que pode acontecer no futuro, mas sinceramente esperamos que este seja o final.
Não pretendemos nos mudar de novo, porque não parece que isso tenha ajudado, se é que não piorou as coisas. E com a situação da pandemia, agora acho que seria o pior momento para isso. Se meus pais aprenderam algo com tudo isso, esta será minha última atualização. E se não aprenderam, não terão mais nada de mim.